A paz do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, estava ali no meu cantinho que normalmente eu fico ali, e o Espírito Santo de Deus me falou que ele está passeando aqui na igreja Betel hoje. E ele quer encontrar um coração disponível. Deixa o Espírito Santo de Deus te visitar, que desde que você entrou por essas portas, ele tem falado aos nossos corações. Amém? Estamos num culto aqui de oração e intercessão. Quero agradecer a oportunidade pelo privilégio de estar aqui, a convite do nosso evangelista Jota. Quero agradecer a oportunidade do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos. Muito obrigado. Aqui fica a minha gratidão pelo privilégio e a oportunidade de estar falando. Nada do que você a liberdade em Cristo. E o Senhor me levou nesse livro tão bonito e especial, o livro de Colossenses. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Livro de Colossenses, no capítulo 2, e o verso 20 vai nos dizer: vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo se fosse deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas: não toques nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se são dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Podeis assentar? Muito obrigado. Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui. Talvez, Senhor, os teus filhos não tiveram um dia muito ocupado e não tiveram tempo, Senhor, para te adorar, para falar contigo. Então, Senhor, neste momento, Senhor, fala em nossos corações. Não há outro maior que o Senhor, Por isso, Senhor, envia o teu Espírito Santo e entra na nossa vida. Então, meus irmãos, como eu estava lendo esse texto no livro de Colossenses, no capítulo 2, e quando eu li esse verso 20, fiquei com uma pergunta no meu coração: como viver e morrer com Cristo? Eu fiquei fazendo essa pergunta: como? E o Espírito Santo me falou: viver e morrer com Cristo é uma posição no nosso coração. O nosso compromisso com Deus está hoje, nos dias de hoje, no nosso coração. Paulo estava preso. Eu estava lendo, meditando no livro de Colossenses, e eu pude perceber que essa carta à igreja de Colossos, Paulo, ele estava preso quando escreve essa carta à igreja. Porém, esse é o detalhe que o Espírito Santo me visitou. Paulo estava preso, porém, ele estava livre
por dentro. E quando estamos livres com Cristo, ninguém mais consegue nos prender. Você não tem medo de obedecer, você não tem medo de honrar, você não tem medo de reconhecer, você não tem medo de se submeter, e você não tem medo nem de se sujeitar. Agora, somos livres para viver Jesus. Amém? Paulo, então, no versículo 2, o verso 2 vai nos dizer: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos. Paulo estava preso. Eu trabalho para que o coração deles se encha de unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Ou seja, Deus tem os seus segredos, e mais à frente Ele vai nos dizer: esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, a palavra de Deus, Paulo está nos dizendo que Deus, existe um segredo, e o segredo de Paulo, que está nos dizendo nessa noite, é conhecer a Jesus. O livro de Gálatas, no capítulo 5, ele vai nos dizer: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aleluia. Então, quando eu comecei a meditar nessa passagem, nessa leitura de Colossenses no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus me visitou e ele falou assim: sabe qual é o segredo de Deus que eu tenho para a sua vida? É conhecer a Jesus. O segredo que eu tenho para a tua vida é andar com Deus. O segredo de Deus é conhecer a Jesus. O segredo de Deus é confiar em Jesus. O segredo de Deus é agradar a Jesus, para glorificar o nome de Jesus. O versículo 7, estou lendo Colossenses capítulo 2. O verso 7 vai nos dizer: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele, se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Somente Cristo tem todas as respostas para o verdadeiro significado da vida, porque Ele é a vida. Paulo nos ensina nesse versículo 7 que precisamos que as plantas, elas retiram os nutrientes da terra através das raízes para sobreviver, para viver. Então, assim nós retiramos de Cristo a força da nossa vida. Estejam enraizados a Cristo. A salvação, ela vem pela fé. Morrer e viver com Cristo. Então eu estava lendo essa passagem e no início do texto vinha essa palavra: morrer e viver com Cristo. Então eu fiquei com essa palavra guardada no meu coração. E continuando a leitura,
no verso 12, está dizendo assim, olha, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio de fé que vocês têm grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus o ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Amém? E o que isso significa? Estava lendo lá, meditando lá no meu quarto, então eu gosto de escrever e tento alinhar algumas palavras aqui. Então quando eu li esse versículo 12 e 13, aí eu pensei, o que isso significa? Que precisamos ter uma mudança de natureza. É quando você é verdadeiro com o Senhor. E muitas das vezes ser verdadeiro não é eu chegar aqui e ter uma boa oratória, ou eu decorar um texto, ou eu botar uma roupa de crente, botar uma Bíblia grande e ter aquela fala de crente. Ser verdadeiro de Deus é quando a gente está passando por uma dificuldade que de repente alguém que entrou por essas portas hoje está passando, assim como eu estou passando por muitas lutas, adversidades. Ser verdadeiro com Deus é você ser humano, é você entrar aqui por essa porta e falar com Deus e ser sincero com Ele. Senhor, me ajuda. Eu estou precisando do Senhor na minha vida. Eu estou precisando do Senhor nessa causa, nessa situação. Porque se nunca você passou por esse momento, eu tenho certeza que você um dia vai passar. Que isso, Diácono Marcelo? Está profetizando dificuldade na minha vida? Não estou profetizando isso. É porque o crente verdadeiro, ele passa por dificuldade, ele passa por luta, ele passa por adversidade, e Deus vai colocar isso na tua vida, não é para te paralisar, não é para te abater, é para te aproximar mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu estava esses dias lendo a questão de quando o Espírito Santo nos dá essa liberdade. É quando entramos lá no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e nós somos sinceros com o Senhor. Isso vai acontecer na tua vida. É quando Deus te coloca numa posição de dependência de Deus. E eu estou vivendo isso. Estar dependente de Deus. Por esses dias o evangelista J foi me ajudar para pintar o apartamento lá, e foi interessante porque nós aqui da igreja, nós temos um livro de oração, um grupo, né, onde nós interagimos lá, oramos, e aí o J estava lá e deu 11 horas, vou continuar pintando, estou pintando. Aí nesse momento nós paramos, fizemos a nossa oração, porque hoje o nosso compromisso é no coração. A nossa posição, ela está no nosso coração. E é muitas das vezes aonde ninguém vê, lá no teu quarto. Experimente ter esses momentos com Deus, porque é lá que Deus vai te aprovar. Não é porque eu estou aqui agora falando com os irmãos que eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus lá quando ninguém vê, quando eu estou lá no meu quarto, quando eu dobro o meu joelho, quando eu choro as minhas lágrimas lá, e é lá que Ele nos visita. Então eu comecei a ler o livro de Colossenses e realmente esse livro falou muito no meu coração.
Então Deus começa alguma coisa quando eu me sujeito a Ele. É sentar para ouvir o outro. Porque quando nós estamos livres, nós não temos problema de sentar para ouvir. Não temos problema para obedecer. Nós não temos problema, porque você, como o pastor teve aqui na quarta-feira, e eu recebi grandemente, porque você tem uma identidade em Cristo. Você sabe a tua posição em Cristo. E isso não vai mudar nada. Se eu limpar o banheiro, se eu varrer um chão, se eu ajudar com os irmãos aqui a vender um picolé, que nós estamos aí numa campanha, vender aí uma água, não vai me diminuir. Porque eu entendi quem eu sou em Cristo. Então é com alegria que a gente se coloca à disposição. Então nessa leitura aqui que eu fiz, fala também sobre o batismo. E o batismo é uma morte, um sepultamento e uma ressurreição. Ou seja, hoje simboliza quando nós descemos as águas. É quando eu morro para minha vida velha, uma vida pecaminosa, uma vida sem Cristo. Quando eu me sepulto ali com Cristo, e quando acontece uma ressurreição, batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Então acontece isso na nossa vida. Então hoje nós vivemos uma vida nova em Cristo Jesus, e nós não podemos aceitar que o nosso passado volte novamente, porque ele fica a todo momento batendo na nossa porta. Nossos desejos hoje, eles estão mortos, e é aí quando às vezes as pessoas não entendem que num domingo, num sol, 9 horas da manhã, nós viemos aqui para a casa do Senhor, para a escola bíblica dominical, para aprender, para ouvir. Então às vezes as pessoas veem a gente aí, Deus abençoando, mas também não vê o teu esforço, que na verdade não é um esforço, é o Espírito Santo de Deus que te impulsiona para estar aqui. Então o que eu posso dizer, compartilhar com os irmãos, é que tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas, que é importante a gente desfrutar dessa liberdade. Mas eu só posso desfrutar dessa liberdade quando eu entendo a palavra de Deus. O que adianta eu vir aqui, sair daqui, pular no poder, rodar no poder, o irmão encontrar lá comigo, falar uma língua estranha, enfim, quando eu chegar lá fora, o irmão fala assim: e aí, meu irmão, como é que foi o culto? Foi uma bênção, caí no poder 3 vezes. E qual foi a palavra? Palavra? Que palavra? Ele está na emoção. Você tem que sair daqui entendendo a palavra. É como eu falei aqui, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na igreja. Então ele está à procura. Se você veio aqui disposto a uma renovação, a buscar essa liberdade, ele vai te encontrar. Amém? Não estou sozinho aqui não, né? Vocês estão comigo? Amém. Então, se Cristo, e eu estava lendo ali, e aí Deus me levou nessa palavra, se Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo, será que Cristo tem se agradado com as nossas atitudes? Cristo está em nós. Se nós estamos em Cristo, será que Ele tem agradado eu como marido? Será que Deus tem se agradado as irmãs como esposas? Será que Deus tem se agradado
da gente no nosso trabalho? Será que Deus tem se agradado da gente na rua? Será que Deus tem se agradado de nós quando nós estamos no computador? Será que Deus tem se agradado de nós quando nós estamos no celular? Será que Deus tem se agradado de nós como pai? Será que Deus tem se agradado de nós como mãe, como cristãos, como servos? Essa palavra falou tanto no meu coração. Morrer e viver com Cristo. A salvação, ela vem pela fé. Então eu preciso amar a Jesus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente. Deus nos declarou, através dessa leitura, Colossenses 2, estou no início, vou chegar no capítulo 20. Quando eu li o capítulo 12 e 13, então eu pude entender que Deus já nos declarou inocentes e não precisamos viver uma vida debaixo do poder do pecado. O verso 14, ele vai nos dizer: e anulou a conta da nossa dívida, com os meus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregado na cruz. Ele pagou essa dívida. O versículo 14, ele significa que a nossa dívida, ela foi completamente paga. Nossos pecados foram retirados e esquecidos por Deus. Estamos limpos e novos. Pega essa palavra. Viva uma vida em liberdade, mas uma liberdade com Cristo Jesus. Está aí chegando o carnaval. Qual vai ser o seu posicionamento nesses dias? Porque o inimigo, ele está solto. Qual vai ser o seu posicionamento? A nossa dívida foi paga na cruz. E na cruz, tudo termina e tudo começa. Nós, a igreja Betel, nós temos esse encontro separados, e para mim, particularmente, eu não sei se as outras edições vão continuar a ter esse momento profético, que para mim é um dos mais importantes, é quando nós depositamos todos os nossos pecados ali na cruz, e profeticamente há ali um derramamento de um fogo ali, e ali é queimado todos os nossos pecados. Eu particularmente, quando eu olho para aquela cruz, eu tenho um encontro real ali, porque é ali que realmente eu sou. Não existe máscara, não existe engano, não existe roupa, porque Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações. Então ali é o real encontro. O que nos importa agora, quando nós entendemos essa liberdade em Cristo, é adorar a Cristo. E a adoração, ela vem na humildade. Significa que nos enxergamos como realmente somos, sob a perspectiva de Deus, e agirmos de acordo. A humildade nos ensina que não sou eu, é Ele. É a cruz, é Jesus. Direcione os olhares para Ele. O nosso modelo é Jesus. Direcione para a cruz, porque eu tenho ouvido muito de expectativa. E os irmãos, eles falam: não coloque a sua expectativa no homem, coloque a sua expectativa em Deus. E é verdade. De repente vocês olham aqui um pregador usado por Deus, porque Deus usa. Se você entrar no seu quarto e você ler a palavra de Deus e tem uma vida de compromisso com Deus, Deus vai te usar. Com certeza, Deus, Ele vai te usar. Então a gente coloca os irmãos aqui, os pregadores, como uma referência. E eu tenho várias referências.
mas o modelo é Jesus. É Ele que nós temos que seguir, amém? Vocês estão comigo aqui, estou acabando. Então eu entendi que como acontece essa humildade, como eu tenho essa liberdade em Cristo que é tanto falado, é quando eu me sujeito ao controle de Cristo. E o verso 20 vai nos dizer isso, que hoje nós morremos com Cristo, então nós estamos livres. Embora recebamos uma nova natureza, continue ouvindo ao Senhor. É interessante esse momento que quando nós precisamos da palavra de Deus, nós temos sede, vamos para a casa de Deus, chegamos no horário, e aí nós recebemos a vitória, a palavra, e aí o que acontece? Nós sumimos da igreja, já recebi a minha vitória. E Deus está dizendo, continue a me ouvir, continue a vir para a casa do Senhor. Se nós continuarmos a leitura, é um interessante aqui que no capítulo 21, ele vai dizer, não toques nessa coisa, não prove aquela, e não pegue naquela. Isso aqui é muito interessante, porque nós criamos um conjunto de regras, nós criamos um conjunto de disciplinas, e achamos que são esses conjuntos, essas regras, que vai nos colocar numa posição de salvação. Eu encontrei por esses dias um irmão tomando uma cerveja no bar, passei, quando eu voltei o irmão está lá, foi embora. Eu não sei o que se passou na cabeça dele, mas então a gente fica com essas regras na nossa cabeça, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, e criamos esse conjunto de disciplinas. Mas não é isso que te salva, não é isso que te aprova. Sabe o que te aprova? É o amor a Cristo que te alcançou, amém? Então nós não fazemos porque é não, nós fazemos porque o amor de Cristo, Ele nos alcançou. Então não é um conjunto de regras e disciplinas que eu alcanço a salvação, é o amor de Jesus que nos tocou, nos alcançou, e por isso somos livres. E sabe qual é o resultado? Podemos nos colocar de pé, em nome de Jesus? Já estamos aqui no finalzinho. E sabe qual é o resultado? O resultado é a alegria, o resultado é a gratidão, o resultado é o amor, o resultado é a direção, o resultado é o serviço de Deus, a serviço do reino, o resultado é o perdão. Essa é a nossa resposta. Não é o esforço ou o serviço que me aprova e me salva, e sim o poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, andai em liberdade, seja firme e constante. A salvação, ela vem pela fé. Eu preciso ser livre em Jesus. Por esses dias eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Eu tive numa audiência, então a gente se prepara para aquele momento que é um momento, não sei se você passou, é um momento tenso, e eu compartilhei aqui com os irmãos, que você está diante de um juiz, e se você vacilar, ele olha dentro do teu olho e fala assim, ó, você pode sair daqui preso, aqui ó, você se treme todo. Quando estava quase chegando no horário, que era 10h30, meu coração começou a acelerar.
Aí eu falei, meu Deus, mas eu já reli tudo que eu tenho que falar. Aí eu respirei 7 vezes, tentei me acalmar, e aí o Senhor estava ali naquele lugar. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos, e pega isso aqui no teu espírito, foi que quando eu trouxe a testemunha, que eu vim conversando no carro com ele, a primeira coisa que a juíza falou com ele: olha, você sabe para que você veio aqui? Meu irmão, nessa hora aí, se tiver fraco, ó, a perna treme. Aí ele olhou dentro do olho da juíza e falou assim: olha, eu vim aqui falar a verdade. Meu Deus. E aí foi decorrendo ali a audiência, e a empresa chamou um outro rapaz. Aí o que me chamou a atenção, que o rapaz, ele se enrolou tanto, que eu olhei assim para o lado, a sala estava cheia, as pessoas faziam assim, ó. Meu Deus, esse rapaz está se contradizendo todo. E eu fiquei ali com o coração aflito, porque eu me preparei, e a juíza fez 3 perguntinhas, e um montão de coisa para falar, e ela, para me defender, e ela falou 2 perguntinhas. Eu falei, e agora? E aí, pela misericórdia de Deus, como aquele homem ali me representou, e ali eu pude ver o amor de Deus. Eu pude ver que quando você está no silêncio, quando você está nessa liberdade em Cristo, Deus usa. Às vezes você não precisa falar. Então eu percebi que no carro, eu conversando com o irmão, eu ativei ele. Então muitas das vezes a nossa proposta aqui no altar, ou os irmãos que estão aqui, é se encher da presença dele, para em algum determinado momento você ser um agente que vai ativar essa pessoa no mundo espiritual. Homens livres são verdadeiros. Se eu estou precisando de ajuda, eu abro a minha boca e falo com Deus e peço ajuda. Se vocês estão livres e mortos com Cristo, irmãos, chega de aparência. Não seja um personagem em Cristo. Eu quero ser livre. Para eu ser livre, eu preciso rejeitar a mim mesmo. E o morrer e viver com Cristo é você queimar diariamente por Jesus. O morrer e viver com Cristo é aquilo que eu me tornei quando eu fui despertado com aquilo que eu carrego dentro de mim. O fogo que queima e não se apaga nunca, porque Ele está dentro de você. Morrer e viver com Cristo é aquilo que nós nos tornamos. É quando a gente faz aquilo mesmo nós não querendo, mas é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. É Jesus, não somos nós, é Jesus. O nosso compromisso com Deus está no nosso coração. O segredo de Deus é conhecer a Jesus. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Eu queria que os irmãos, por 3 vezes, repetissem uma frase comigo, amém? Se o segredo de Deus é conhecer a Jesus, podemos em uma só voz dizer? Eu falo e os irmãos repetem. Eu quero... Eita pobre, meu Deus, já o calor está climatizado aqui. Lá em casa está uma sauna. Me ajuda. Eu quero... Melhorou. Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. Pode ficar melhor, hein? Eu quero conhecer a Jesus. Aleluia, Deus.
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A glória, Senhor. Irmãos, essa palavra falou muito no meu coração. Que o nosso compromisso hoje está no nosso coração. É uma posição no nosso coração. Não é uma regra, não é uma disciplina que vai fazer com que nós fomos aprovados por Deus. Hoje, saia daqui com essa palavra. Tenha compromisso com Deus no nosso coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser.